Boa noite. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as alterações feitas no projeto do governo de reforma da Previdência, caso aprovadas, vão exigir nova reforma em 5 ou 6 anos. As alterações coordenadas pelo relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, reduzem de 1 trilhão para 913 bilhões de reais em 10 anos os gastos com a Previdência. Segundo o ministro, o relator cedeu às pressões de setores corporativos e de servidores públicos, o que, nas palavras dele, aborta a nova Previdência. Apesar de ter evitado comentar pontos específicos, Guedes também lamentou a exclusão de estados e municípios da reforma. No Jornal da Assembleia, você vai ver que, para o senador Major Olímpio, o mais importante é votar logo a reforma. E ainda... As manifestações por melhorias salariais da polícia. A celebração da vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. Legislativo e Executivo divergem sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Agora, no Jornal da Assembleia, segunda edição. O senador do PSL de São Paulo, Major Olímpio, ao contrário do ministro da Economia, gostou do projeto de reforma da Previdência apresentado pelo relator Samuel Moreira. O mais importante, segundo ele, é a votação urgente da reforma. As afirmações foram feitas em entrevista exclusiva à repórter Silvia Garcia na Assembleia Legislativa Paulista. Uma nova Previdência não é motivo nem de comemoração, nem de tristeza. É uma necessidade. O Brasil não tem outro caminho. Eu tenho dito em debates com estudiosos, sejam administradores, economistas, até pai de santo vale. Diz para a gente qual é o caminho, e o caminho que possa ser menos duro para a população como um todo. E é o que nós estamos tentando fazer nesse momento. Nesse momento o trabalho está na comissão especial, o relator apresentou o seu relatório. Agora nós vamos ter a discussão desse relatório, a aprovação, a separação de destaques, que significa o quê? Quais pontos ainda vão ser objeto de debate, sim ou não. Eu tenho muita esperança que esse projeto como um todo se transforme numa emenda constitucional, no máximo até o 1º de setembro, terminando julho na Câmara. Eu estou fazendo um movimento junto a todos os senadores, pedindo a opinião pública, a audiência da TV Alesp, porque eu quero que seja suspenso o recesso parlamentar, que ele pode, por iniciativa do presidente ou por iniciativa do presidente da Câmara e do Senado, com votação em maioria absoluta pelos plenários. E lá tem... Se tiver uma efetiva necessidade, não é o caso de efetiva necessidade, a gente com 14 milhões de desempregados, o país quebrado, sem recursos para nada. Semana passada precisamos pedir uma autorização legislativa para, através de títulos públicos, conseguir 249 bi para pagar aposentadoria, Bolsa Família, o Plano Safra, Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, nós estamos no desespero. Agora... vamos perguntar para a população, o que você acha? Deputado e senador fica cansado mais cedo, né? Então precisa ter 15 dias de férias em julho. Pergunta para o povo o que o povo acha. E eu preciso da população, porque está todo mundo muito resistente, mas esses 15 dias não é só para a Previdência. A Câmara vai ter votado a Previdência, vai jogar para nós no Senado, começa a votar o pacote anticrime. Não tem coisa importante para o Brasil hoje? Então tem coisa muito importante. Agora, se a população não se mobilizar, deputado e senador, muito cansadinhos, vamos entrar de férias 15 dias, enquanto o país sangra. O presidente da Câmara dos Deputados foi mais duro com o ministro da Economia do que o senador paulista. Para Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, as críticas do ministro Paulo Guedes às mudanças no projeto geram uma crise desnecessária. A declaração foi dada em São Paulo, onde o deputado participou de um seminário. Banco Central indica a possibilidade de nova depressão na economia.
O Índice de Atividade Econômica do BC, o IBC-BR, apontou queda de 0,47% em abril. O índice é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, PIB, que é o total de bens e produtos produzidos no país. No primeiro trimestre, o PIB apresentou uma queda de 0,2%. 2 trimestres seguidos de queda formam tecnicamente o quadro de recessão. O Parlamento Mundial para a Segurança e Paz lembrou hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo a importância de se combater a violência no mundo. O parlamento, criado durante a Eco 92, no Rio de Janeiro, atua em áreas periféricas da Grande São Paulo. O ano era 2012 e o mundo assistia às denúncias do uso de armas químicas pelo governo iraquiano na luta pela conquista territorial no norte do país. Os gases tóxicos atingiram dezenas de crianças no Iraque. Muitas não resistiram, mas as que sobreviveram tiveram o apoio do Parlamento Mundial para a Segurança e Paz. A entidade atua no combate à violência no mundo e trabalhou em conjunto com a ONU no suporte às crianças refugiadas. Em 2012 eu fui convidado para abrir a Conferência de Paz. Foi o único representante escolhido no mundo inteiro para abrir essa conferência devido ao trabalho nosso que nós fazemos junto a mais de 180 países, né? E a minha tese foi realmente ali solicitar a prisão junto ao Tribunal Penal Internacional do presidente Bashar Assad por genocídio infantil com testes de arma química. O parlamento foi criado durante a Eco 92 no Rio de Janeiro e hoje atua em todo o país. Aqui em São Paulo, o trabalho é voltado principalmente para atender a população que vive em áreas periféricas da região metropolitana. Verusca é embaixadora da paz do parlamento e é quem coordena os trabalhos do órgão no estado. A parte da educação também, a conscientização, né, dos nossos jovens e adolescentes é fundamental. Né? Nós precisamos resgatar muitas coisas, os valores, o respeito à vida, a valorização dele como ser humano, a dignidade humana acima de tudo. O combate à violência e à desigualdade social foi lembrado durante o evento do parlamento na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Coronel Nishikawa, do PSL, um dos homenageados, disse que o olhar da entidade para a região periférica ajuda a construir uma sociedade mais justa. As pessoas são mais suscetíveis, são mais fáceis de ser até cooptado pelo tráfico. Então, tudo isso é uma preocupação da juventude hoje para a gente poder trazer ao nosso lado, para a gente poder dar uma educação melhor, dar uma assistência melhor, que o que falta na periferia é justamente isso. A periferia normalmente é esquecida, mas a embaixadora, por exemplo, ela se preocupa com isso e tem feito esse trabalho maravilhoso para que se recupere essas crianças. A recorrente discussão sobre o baixo salário dos policiais foi novamente lembrada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vários parlamentares com carreira marcante na segurança pública saíram em defesa dos policiais. O primeiro encontro foi para ouvir a categoria e formalizar uma carta ao governador João Dória, cobrando aumento de salário, de efetivo e estrutura. O segundo, para anunciar alguns avanços. O governador anunciou autorização de novas contratações para a Polícia Civil. Não é o suficiente ainda, né, para recompor os quadros que estão defasados, mas já é um começo. As delegacias já estão em processo de reforma, né? Em julho começa agora as reformas das delegacias partindo da capital para o interior, posteriormente, que estava muito defasada a estrutura material para os policiais trabalharem. E como não tem um projeto ainda, né, de reestruturação salarial, de recomposição salarial, nós aqui, o grupo dos policiais civis, elaboramos um projeto de escalonar o aumento até o final do mandato do João Dória, do nosso governador, né, para ele cumprir a promessa de campanha, que nós seremos a polícia mais bem paga, aí, excetuando a polícia do Distrito Federal Brasília. Já o deputado Major Meca, do PSL, cobrou respeito aos policiais do estado de São Paulo. Se São Paulo hoje é o estado com os melhores indicadores criminais, isso não acontece por acaso. Isso acontece pelo trabalho desses homens e dessas mulheres que estão dando o seu sangue e o seu suor
para defender o cidadão de bem. O valor que o policial civil recebe diariamente para se alimentar é o preço desse cafezinho aqui. Na maioria das vezes com um gosto amargo. Um preço muito alto para defender o cidadão do bem. O salário baixo está levando os policiais a entrar em desespero. Em desespero no sentido do que trabalha na delegacia, quando tem que estar em casa com seus familiares para estar aproveitando esse tempo, ele vende esse tempo para poder pagar as contas. E nem sempre ele consegue pagar essas contas. Ou seja, o salário já perdeu o poder de compra há muitos anos. Durante o encontro, a Defensoria Pública anunciou que já propôs termo de cooperação para atuar em favor dos policiais civis e militares que tenham processo disciplinar. Nós enviamos para a Secretaria da Segurança Pública, a Defensoria Pública Geral, um modelo de termo de cooperação para justamente nós fazermos uma regularização, tipo uma regulamentação dessa lei. E nós enviamos isso no começo do ano, justamente com a ideia de termos um fluxo para poder atender esses policiais no caso de processos disciplinares na corregedoria, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Senador por São Paulo, Major Olímpio do PSL, prestigiou o evento. A polícia no Brasil ela tem que ser instrumentalizada. Primeiro, tem que se regulamentar o papel da polícia brasileira, que depois de 30 anos da Constituição não foi feito ainda. Depois, não se faz segurança só com boa vontade. Se você não tiver investimento maciço no treinamento, em salário sim, em condições de trabalho, em respaldo jurídico. Então nós temos muito que avançar para os próximos anos. Já se vão mais de 150 anos desde a Batalha Naval do Riachuelo. No confronto traumático, a comunicação fluvial entre o Paraguai e o mar foi bloqueada pela Marinha do Brasil. O episódio foi lembrado em cerimônia na Alesp. A homenagem do dia era para os 154 anos da Batalha de Riachuelo, um dos principais eventos militares ocorridos durante a Guerra do Paraguai, em 1865. Esta batalha colocou de um lado os paraguaios e de outro os brasileiros. O Paraguai, sem conexão com o mar, desejava controlar os rios da Bacia do Prata, uma saída para o Oceano Atlântico. Apesar da estratégia paraguaia, o Brasil saiu vitorioso. Essa batalha, só para contextualizar, ela ocorreu durante a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, e ela se deu no dia 11 de junho de 1865. A guerra, como um todo, começou com a tentativa do Paraguai de obter uma saída para o mar, ou a facilidade de acesso ao mar via a Bacia do Prata, mais ao sul, e como isso interferia com a soberania dos outros países, acabou-se chegando a um estado de beligerância. Então as tropas paraguaias invadiram o território do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e também apresaram um navio nosso, que estava levando o presidente da província de Mato Grosso, o navio Marquês de Olinda. Ele foi apresado pelos paraguaios, um ato que realmente não tinha outra saída senão o recurso à força militar. O senador Major Olímpio, também presente na sessão solene, fez questão de reconhecer a força da Marinha brasileira e destacou a participação na tecnologia. A defesa dos nossos mares, da nossa territorialidade, pelo que faz em todo o Brasil, dentro dos projetos estratégicos do Brasil, com a propulsão nuclear que é desenvolvida pela Marinha. Pela Marinha, o submarino nuclear, que é simplesmente a questão de reator para o submarino, mas todo o trabalho para a propulsão nuclear brasileira, estratégica, é desencadeado pela Marinha. O deputado Coronel Telhada reforçou que o país precisa resgatar sua memória. O importante é dizer que nós temos um Brasil pujante, nós temos um Brasil sempre em crescimento graças à ação dessas pessoas do passado. E hoje, nessa homenagem que o deputado Castelo Branco faz nessa casa, é para lembrarmos justamente isso, não só comemorarmos o Dia da Marinha, como para lembrar os 154 anos da Batalha de Riachuelo. Lembrar que homens e mulheres fizeram esse Brasil. E como o próprio Tamandaré dizia, nós não podemos esquecer que uma frase que ele falou que deve ficar para sempre, que cada brasileiro cumpre o seu dever. A homenagem veio através do deputado Castelo Branco, que fez questão de lembrar o atual aparato naval que temos hoje no Brasil. A homenagem à Marinha é muito importante, o Brasil nasceu da Marinha, Pedro Álvares Cabral chegou numa caravela, a capitania dos portos foi ocupada pelos fuzileiros navais da época, o Brasil nasceu com esse espírito de mar, Fernando Pessoa, Camões, toda a cultura lusitana.
E ainda hoje a Marinha desempenha um papel importantíssimo. O maior projeto de tecnologia hoje, na minha opinião, é o projeto do submarino nuclear, por exemplo, que é a arma mais poderosa que as Forças Armadas podem ter. E eu fui de Marinha, né? Fui piloto aeronaval, embarquei no porta-aviões, servi na fragata Niterói, na fragata União. Então eu tive a oportunidade de conviver com esse clima naval. Nada de bebida nos estádios. O governador de São Paulo declarou que vai vetar o projeto que libera a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e outras arenas esportivas do estado de São Paulo. Dória alega que o projeto é inconstitucional. O veto à venda e ao consumo de álcool nos estádios e arenas paulistas existe desde 1996. A liberação foi um dos projetos aprovados pela Assembleia Legislativa na noite de ontem. Os parlamentares paulistas aprovaram 7 projetos de lei, entre eles o de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, que permite a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes e congêneres destinados aos torcedores, e também nos camarotes e espaços VIPs dos estádios de futebol e demais arenas esportivas no estado. Ainda segundo o projeto, a venda de bebidas alcoólicas deve ser iniciada 1h30 antes do início da partida e encerrada 60 minutos após o seu término. As bebidas deverão ser comercializadas em embalagens plásticas, descartáveis, e o recipiente não pode ter capacidade superior a meio litro. Segue proibida a venda e a entrega de bebida alcoólica a menores de 18 anos. Confira detalhes dos projetos aprovados. Projeto de Lei 741 de 2013 dispõe sobre a obrigatoriedade do oferecimento de cardápios em braille e fonte ampliada nos bares, lanchonetes, motéis, restaurantes e afins no estado de São Paulo. Projeto de Lei 965 de 2016 assegura ao aluno diabético cardápio de alimentação escolar especial, adaptado à respectiva condição de saúde. PL 325 de 2019 determina a veiculação do número 180 da Central de Atendimento à Mulher do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal, em locais públicos e privados e em veículos que atendem o transporte público, transporte por aplicativos e táxi em todo o estado de São Paulo. Projeto de Lei 40 de 2019, que estabelece que as pensões por mortes relativas a policiais militares devem ser remuneradas imediatamente aos dependentes após o óbito do PM. Projeto de Lei 1113 de 2015 dispõe sobre a isenção tarifária nos meios de transporte coletivo no âmbito metropolitano e intermunicipal aos portadores de doenças crônicas ou degenerativas. Projeto de Lei 631 de 2018 proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico no estado de São Paulo. Ainda foi aprovado o projeto de lei 1363 de 2015, que dispõe sobre a autorização, comercialização, propaganda e consumo de bebida alcoólica em eventos esportivos nos estádios de futebol e arenas esportivas localizadas no estado. Na tarde de hoje, o governador João Dória se antecipou e disse que vai vetar o projeto que libera a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e outras arenas esportivas no estado de São Paulo. Segundo ele, o projeto é inconstitucional e fere a lei estadual 9470 de 96, que há 23 anos proíbe a venda e o consumo de álcool nos estádios e nas arenas paulistas. Vale lembrar que apenas durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, em caráter de exceção e amparados pela Lei Geral da Copa, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas foram liberados nos estádios de São Paulo. Durante a Copa América, que começa nesta noite na capital paulista, o veto ao álcool está mantido em todos os estádios do estado de São Paulo. Não poderá haver a venda e o consumo de bebidas alcoólicas ao público que estiver assistindo a partida de abertura entre Brasil e Bolívia no estádio do Morumbi.
Aqui conosco para comentar sobre os projetos aprovados e mais diretamente sobre a liberação da venda de bebidas nos estádios, conversamos com o deputado Major Meca, do PSL. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. Deputado, um prazer conversar com o senhor sobre este projeto em específico. Ele foi aprovado, né, a votação simbólica, mas o senhor deixou consignado muito, digamos, de maneira bem solene, o seu não, eu ouvi. Vamos falar sobre essa proposta, deputado? É uma grande satisfação falar com você, a todos que assistem à TV Alesp. O meu voto negativo a esse projeto de lei que permite a ingestão de bebida alcoólica no interior do estádio se dá pelo fato que eu trabalhei 18 anos na área de choque. Por 10 anos eu trabalhei no 2º Batalhão de Polícia de Choque, que é o batalhão que trabalha no interior das arenas, em eventos esportivos, culturais e religiosos. E o número de ocorrências, a partir de 1996, quando entrou em vigor a legislação proibindo o comércio de bebidas alcoólicas dentro dos estádios, a queda das ocorrências no interior do estádio foi algo muito grande. O senhor estava na ativa no 2º choque nessa época? Na ativa, no 2º de choque, quando essa lei entrou em vigor em 1996, e proibindo, né? Sim. E a média de ocorrências no interior do estádio eram por volta de 1.400 ocorrências num ano. Caiu para uma média de 50 ocorrências por ano no interior do estádio. Considerando que a maioria das ocorrências dentro de um estádio são ocorrências de agressão, sim. Desacato, vias de fato, a queda foi abrupta. Mas, deputado, aquela época, 96, eu me lembro bem, ainda se vendia garrafa de cerveja, lata de cerveja. E o projeto fala em copo de plástico limitado a 500 ml, ou seja, meio litro no máximo, para evitar que esse copo pudesse se tornar uma arma, como era o caso antigamente, com garrafas e com latas que podiam ser, inclusive, arremessadas dentro do campo. Não seria o caso dessa proposta estar mais, digamos, perfeitamente adaptada às condições de hoje, como foi na Copa do Mundo? A Copa do Mundo é o melhor exemplo. Essa particularidade da legislação se dá pelo fato de uma garrafa ou um copo de maior dimensão poder ser utilizado como objeto de arremesso e causar ferimento em algumas pessoas. A questão da ingestão da bebida alcoólica é em relação ao comportamento inconveniente e agressivo da pessoa quando está sob influência de substância alcoólica, quando está em estado de embriaguez e daí por diante. Por isso que eu citei essas naturezas de ocorrência, de agressão, de desacato ao policial que desenvolve a sua atividade dentro dos estádios e daí por diante. O senhor fala também da questão da agressão, mas os defensores da proposta citam que as pessoas não podendo beber dentro do estádio, acabam bebendo antes e mais do que deveriam antes das partidas de futebol, ou seja, já chegam embriagadas na praça esportiva. Como é que o senhor vê esse argumento? E se fosse o caso, porque são bebidas não espirituosas, vamos dizer assim, com baixo teor alcoólico, é uma liberação para cerveja, vamos dizer isso. A pessoa, quando ela se embriaga fora do estádio, ela quando passa pelo porte de arma da Polícia Militar, se ela apresenta sinais de embriaguez, ela não adentra ao estádio. Já é barrado ali? Já é barrado ali mesmo e não adentra ao estádio. Nós falamos de ocorrências no interior do estádio. E o comércio de bebidas alcoólicas potencializa essas ocorrências dessas naturezas que eu acabei de trazer para você. Como eu te falei, o número de ocorrências caiu de média de 1.400 ocorrências para 50. É uma queda muito grande. Sabemos que existem outros fatores que influenciaram nessa queda. A construção das novas arenas, reuniões preparatórias, feitos antecipadamente,
a criação do GCRIM dentro dos estádios, mas a ferramenta principal que proporcionou a queda nesse número de ocorrências foi justamente a proibição do comércio de bebidas alcoólicas no interior do estádio. Me diga uma coisa, deputado, pela sua expertise, sua experiência, como ficam as praças, por exemplo, no interior? Acho que muitas prefeituras que ainda mantêm esses estádios ou times de futebol reclamam da baixa ocupação dessas arenas, desses estádios. A gente não tem como exemplo a capital, um Morumbi que está limitado a 60 mil lugares. Mas um estádio para 20 mil torcedores, às vezes tem um público de 2 mil. Não seria o caso também de fazer uma flexibilização ou não? A lei é para todos e se tira a bebida alcoólica dos estádios. Eu não acredito que um pai que vai ao estádio com seu filho, leva a sua esposa, vai deixar de assistir uma partida de futebol, que é o esporte amado por todos os brasileiros, por conta de um copo de cerveja. Sim. A gente fala também da venda de bebidas dentro dos estádios, mas em algumas praças esportivas também há muitos bares do lado. A gente sabe que a torcida parece que vai se hidratar primeiro nesses bares e depois vão para as praças esportivas, depois para os estádios, deputado. E aí? Sem problema algum. Você está indo para um jogo de futebol, se você parou no ambiente para tomar uma cerveja com os amigos, bater um papo, descontrair, e em seguida ir para o estádio, se você não estiver em estado de embriaguez, porque se estiver, muito provavelmente já será barrado na revista da Polícia Militar. Se faz a constatação ali. Não tem problema algum. Agora, chegar lá dentro e continuar enchendo a lata, arrumar briga, agredir outras pessoas, quando tem a intervenção policial, ainda quer puxar o policial pela farda, como nós já vimos, e nós presenciamos, querer puxar, arrancar os botões da farda do policial, achando que é super-herói, querendo arrumar briga. Porque a pessoa em estado de embriaguez, ela perde a noção de normalidade e toma atitudes que não tomaria se estivesse no seu estado normal. Então, essa paz no interior das arenas de futebol, que é o objetivo maior da legislação que proíbe o comércio de bebidas alcoólicas no interior do estádio. E teve ótimos resultados, inclusive com famílias indo para o interior dos estádios. A questão da fiscalização, como seria se essa lei de fato viesse, ou se ela for aprovada, se ela for sancionada pelo governador? A dificuldade é também fiscalizar se não está sendo vendida bebida alcoólica para menores, se ela está, digamos, dentro daqueles parâmetros, 1h30 antes do início da partida e 1 hora até o final da partida. A dificuldade é a fiscalização, deputado? Não, a Polícia Militar faz a fiscalização quando percebe que é necessário a intervenção de algum outro órgão. É comum a Polícia Militar oficiar e pedir para que esse órgão atue no interior ou nas imediações da praça desportiva. Mas para a Polícia Militar, se for, no caso aí, é só um trabalho a mais que a Polícia Militar vai fazer, como sempre fez, para defender a sociedade paulista. O fato da lei que proibiu em 1996, ou seja, são mais de 20 anos que ela já está cimentada, não seria agora o momento de voltar atrás? Seria esse o entendimento do seu mandato e de outros deputados que também votaram não? Eu entendo que sim. Seria pela manutenção dessa legislação no interior das arenas, mantendo os baixos níveis de ocorrência policial no interior do estádio, contribuindo para a paz e para que as famílias possam frequentar as praças desportivas e curtir o futebol. Logo, logo vem uma lei sua, estou lembrando isso, porque essa lei aprovada é a 1363 de 2015, ou seja, foram 4 anos para aprovar uma lei como essa, deputado, e agora parece que às quintas-feiras vai ser uma tradição se aprovar projetos de deputados. Vem uma sua em breve aí? Só para encerrar a nossa conversa. Temos vários projetos, um que eu pretendo que venha em breve, um auxílio ao policial que reforma por qualquer tipo de doença ou questões resultantes de ocorrências policiais, que o policial seja reformado, para que ele tenha nos seus vencimentos acrescido 25% dos seus vencimentos, porque o policial, que hoje nós temos 7 mil policiais deficientes na Polícia Militar, e eles têm uma despesa mensal a mais, porque muitos têm que comprar fralda, medicamento,
alguns até com UTI dentro da sua própria residência. Nós temos mais de 400 policiais paraplégicos e essas famílias sofrem muito com os baixos salários e o apoio que o Estado não dá a essas famílias. Parabéns e sucesso por sua iniciativa e por essa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor, deputado Major Meca. A satisfação foi toda minha. Disponha do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você.